Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo estejam com todos vocês. Eu quero te convidar nessa manhã a refletir comigo na palavra do Senhor no Evangelho de João. Nesse Evangelho nós temos muitas verdades, nesse capítulo de número 6, a qual nós temos a multiplicação dos pães e peixes, depois nós temos também Jesus andando ali sobre o mar. Mas o que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã é onde Jesus afirma que Ele é o único, o verdadeiro maná do céu, o pão da vida. Bom, o contexto desse capítulo é onde Jesus então alimenta uma grande multidão com pães e peixes, todos ficam satisfeitos e essa multidão estava seguindo Jesus porque vira o que Jesus podia fazer curando também alguns doentes. E aí, um pouco mais à frente, Jesus afirmando que é o pão da vida, no verso 22 diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Então, essa grande multidão que Jesus havia alimentado, que todos estavam muito bem satisfeitos, no dia seguinte voltaram a procurar Jesus e fazem a seguinte pergunta no versículo 25. Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus responde: em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: dá-nos sempre desse pão. E Jesus então declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Irmãos, interessante que ao fazer a pergunta a Jesus no versículo 25, Jesus então respondendo no versículo 26, ele sabe que aquela multidão de pessoas estava à procura de Jesus, não porque Jesus poderia então dar o verdadeiro pão da vida. Eles não estavam seguindo Jesus pela pessoa de Jesus, mas estavam seguindo Jesus para que então pudessem obter um alimento para as suas necessidades corporais, um alimento a qual, passar das horas, nós então, como seres humanos, teríamos que recorrer de novo a um prato de comida, a um alimento, por assim dizer. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos também retirar algumas verdades bíblicas acerca deste. A primeira é que Jesus ensina aquelas pessoas que a busca por Ele, por Jesus, em primeiro lugar, não está em nos alimentarmos fisicamente, não está ligada ao corpo, mas a busca deve ser em primeiro lugar de forma espiritual, porque Jesus é o pão da vida. Sabe, meus irmãos, em tempos difíceis como este, temos a oportunidade de percebermos o quanto nós precisamos nos alimentar de forma espiritual. Quando nós olhamos para o versículo 29, também salta aos nossos olhos a resposta de Jesus, porque eles dizem:
No verso de número 28, perguntaram-lhe então a Jesus: que faremos para que realizemos as obras de Deus? Jesus então responde: creia naquele que Deus enviou. Ou seja, Jesus está dizendo: creiam em mim. Aqui Jesus faz a mais linda e sublime verdade, convidando a todas as pessoas: creiam em mim. Esse é o convite do Evangelho também. E esse convite, meus irmãos, continua sendo feito a nós, continua sendo feito a você que também está nos assistindo nesse pequeno vídeo, nessa pequena meditação, a qual Jesus então responde fazendo um contraste. A multidão, as pessoas então fazendo aí uma contextualização, trazendo esse texto para os nossos dias. As pessoas então estão buscando um alimento a qual eles terão, mas de forma momentânea, mas logo precisarão se reabastecer como um veículo para que possam continuar a sua viagem. Mas Jesus nos responde que Ele é o verdadeiro pão da vida. Nesse momento turbulento, você então pode estar buscando o alimento de forma errônea. Jesus te responde: eu sou o pão da vida. Aquele que então se alimenta de mim não mais terá fome e não mais terá sede. Que Deus te abençoe, que nós possamos estender esse convite a mais pessoas, a qual é uma busca que muitas pessoas estão fazendo e tendo nos caminhos errados. E nós vemos isso, que as pessoas têm sede, mas não sabem a água de fato a qual necessitam e deveriam estar recorrendo. Olha o versículo 34. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles querem o pão, mas não enxergam que é o próprio Jesus. Talvez você também esteja nessa busca desenfreada, angustiante, desesperançosa. A palavra de Deus, ela nos responde que Jesus é o pão da vida. É nele que nós devemos nos alimentarmos e buscarmos o nosso alimento. Deus te abençoe, fique com Deus e até uma próxima.